é sempre mistério. Sempre é um passo a mais e além de tudo que eu consigo dizer sobre Ele. Deus escapa. Deus é indomesticável. Deus é indefinível. Deus está naquele silêncio diante do absurdo. Porque talvez Deus seja o absurdo. Por mais absurdo que pareça, eu garanto que existe uma diferença enorme entre passar pelas fases da vida reclamando, chorando, se entregando ao desânimo, a ponto de desistir, pensando em parar de lutar, e passar pela mesma prova, agradecendo, dando graças a Deus. O mesmo sol que está sobre a minha casa é o mesmo sol que está sobre a sua casa. Deus derrama o mesmo dia para todos os homens. Todos os homens recebem a mesma oportunidade todos os dias. O mesmo ar, 24 horas. E o que você tem feito? Ninguém vai sorrir o tempo todo e ninguém vai chorar o tempo todo. O que ele está dizendo? O deserto nunca será lugar de moradia. Você tem que atravessar. Pode ser longo, cheio de obstáculos, mas você tem que ter uma força necessária para caminhar. As lutas que você está passando agora, elas vão passar. E você que não tem luta alguma, vai chegar. Há o tempo de sorrir e há o tempo de chorar. Só que se você não souber suportar, tudo vai parecer maior do que é de verdade. Se você não souber suportar, tudo vai ter um tamanho maior do que é de verdade. E não é errado chorar, errado é desistir. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. E muitas vezes os pensamentos que a gente tem sabotam a fé que a gente carrega. A gente está vivendo um momento em que tantas pessoas têm sido atacadas na sua mente, mesmo tendo bases muito bem firmadas na sua fé. E tem muita gente parando na jornada de fé, ou tendo uma jornada inconstante, não por conta da quantidade de fé que tem, mas por conta da qualidade dos pensamentos que carrega. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente não é funcional, eu posso ter uma jornada inconstante e estar achando que é falta de fé. Se eu tenho uma fé muito bem firmada, mas algumas partes da minha mentalidade não foram redimidas, eu posso viver uma jornada inconstante e achar que isso tem a ver com o que eu creio. A nossa mentalidade muitas vezes rouba de nós aquilo que a fé quer acrescentar, e é por isso que é tão importante termos uma fé fundamentada, mas também uma mentalidade redimida. E é interessante porque se o nosso coração não estiver alinhado, se o nosso coração não estiver redimido, sem perceber, a gente pode se perder. As nossas motivações podem se perder, por mais que as nossas ações sejam boas. Se as nossas motivações estiverem erradas, irmão, guarda isso: fazer a coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. Às vezes, Deus permite as lutas, a dor, o sofrimento, para que você experimente a promessa de Deus se cumprir na tua casa. Para que você conheça Deus, é necessário as adversidades. Como conhecer o Deus que exalta se você não for humilhado? Como conhecer o Deus que levanta se você não cair? Como conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como conhecer o Deus que abre a porta se a porta não fechar? Como conhecer o Deus que restaura se você não precisar de renovo? Como conhecer o Deus do impossível se não tiver nada impossível? Como conhecer o Deus de milagre se você não tiver algo que está sendo desenganado pela medicina? Os problemas fazem parte do processo para que o milagre de Deus se manifeste na sua vida. Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz. Então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão.
Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já está sonhando com um novo futuro desejado.